Começando mais um episódio do AcriCast e hoje a gente vai falar com ele, que é pecuarista e diretor-presidente da Estância Bahia, Maurício Tonhá. Maurício, obrigado por aceitar o nosso convite, vir aqui conversar com a gente e falar um pouco sobre pecuária. Eu agradeço de coração, porque eu gosto demais de falar de pecuária, eu gosto demais de estar com a Acrimate, a qual eu acompanho há tantos anos. Eu quero parabenizá-los por esta iniciativa e agradecer a oportunidade de estar aqui. Você manda um abraço grande, doutor Oswaldo, para o Chico Manzi e para toda a Acrimate. Muito bom. Maurício, a gente começar já falando sobre algo que é muito importante em Mato Grosso. A gente fala em pecuária, a gente fala em leilão, a gente fala de Estância Bahia. Conta um pouco da Estância Bahia, para quem não conhece ainda, que eu acho que é muito difícil, mas o que é a Estância Bahia? O que ela faz aqui em Mato Grosso? Estância Bahia nasceu há 34 anos atrás, agora 21 de abril nós completaremos 34 anos em Água Boa, com o intuito de promover leilões na cidade de Água Boa, num primeiro momento. No primeiro ano nós comercializamos em 8 leilões, um pouco mais de 3 mil animais, ou seja, nascemos muito pequenos. E ao longo da nossa trajetória nós fomos galgando novos mercados, ali inicialmente entre Nova Chavantina, Canarana, Barra do Garças, Vila Rica, Paranatinga. Em 2000, por volta do ano 2000, viemos aqui para Cuiabá, Sinop, Tangará da Serra, ou seja, fomos ocupando parte do estado de Mato Grosso. E hoje nós, com toda a vocação e a paixão que nós temos pela pecuária e pelo comércio de bovinos, nós atuamos principalmente no norte, no centro-oeste, em parte do sudeste, parte do nordeste, mas eu diria que nós temos clientes em todo o Brasil. A gente é uma empresa apaixonada pela pecuária, apaixonada pelo que faz, dedicada, e nós queremos todos os dias estar melhor para que nós sejamos relevantes na história da moderna pecuária brasileira. O senhor falou em moderna pecuária. O senhor que chegou há um tempo, mais de 30 anos atrás aqui em Mato Grosso, como que o senhor hoje analisa, observando o mercado daquela época, a pecuária daquela época, para de hoje, de 2025? A Estância Bahia nasceu há 34 anos atrás. O Maurício Tonhá, idealizador e principalmente o primeiro condutor, hoje nós temos muitos condutores na empresa. Eu estou no Mato Grosso há 43 anos, então eu vivo de pecuária desde que nasci. Meu pai era um pequeno... como é que chama? Um roceiro pecuarista baiano. Então, eu sou pecuarista de nascença, cheguei no Mato Grosso há 43 anos atrás, na época funcionário do Banco Brasil, mas sempre ligado à pecuária. Então, eu tive o privilégio de fazer parte de uma revolução, que é o que aconteceu ao longo desses 43 anos que aqui estou, principalmente nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, mas desde que nós iniciamos os leilões, quando a gente olha como era e como é a pecuária brasileira, a gente até se emociona e fala, será que nós jamais pudéssemos imaginar que seria possível produzir tamanha mudança, tamanha transformação? Então, eu falo que a evolução é uma coisa natural, mas a revolução são coisas mais impactantes. Então, a pecuária, o agronegócio brasileiro promoveu nos últimos anos, fruto da ciência, da tecnologia, de tantos grandes pesquisadores, tantos grandes entusiastas, produtores que tiveram a coragem de serem disruptivos, nós promovemos uma revolução no agronegócio brasileiro. Não era fácil não, né? Chegar aqui em Mato Grosso. Não tinha nem informação. A gente, na verdade, eu acho que, como tantos outros, né, brasileiros que para cá vieram para trás de um sonho, mas jamais imaginávamos que pudéssemos realizar sonhos tão fortes, né? E que fossem tão impactantes. Não só no Brasil, mas no mundo, né? A gente conversa com alguns diretores nossos, toda a região ali, o Jorge Basílio, lá de Juína, e quando chegava nessas regiões, principalmente lá para cima, era muito difícil, né? Vir de outro estado e abrir novos espaços, novas cidades, e hoje estar onde está é algo muito, muito honroso, né? É muito gostoso, gratificante e às vezes emocionante nós termos superado todas as adversidades, seu Jorge. Eu olho lá o Netão na Vila Rica, o Carlito Guimarães, olha aqui para o oeste, né? Nando lá em Juara. Nando, o seu João Conte, né? Tantas pessoas extraordinárias, né? Que a gente viu, que nós vimos a evolução. Então, nenhum de nós imaginávamos que fôssemos viver um momento tão extraordinário como que nós estamos vivendo. Fruto da força do trabalho. Não foi nada que caiu do céu. Já existe há milhares de anos e vai existir mais o mesmo ambiente, o mesmo clima, o mesmo solo. Mas quando veio esse povo destemido, com toda a vontade de vencer, dispostos a correr riscos,
E aí a gente tem que fazer justiça. Muitos sucumbiram, economicamente falando, como produtores, como ideal de vida, não deram conta ou não tiveram oportunidade, ou simplesmente eram pessoas certas, fazendo as coisas no lugar errado, do jeito errado, na hora errada. Então Deus foi bondoso comigo, especialmente com grandes personalidades que estão aí, porque Deus nos protegeu. Falou, meus filhos, vocês vão agora, está na hora, vocês vão ter oportunidade, vocês vão ajudar. E Deus foi dando o caminho que a gente está seguindo. Então eu me emociono quando lembro de toda essa trajetória da pecuária mato-grossense e brasileira. Realmente é emocionante. E ainda tem muito caminho, né? Tem Não, muito nós estamos eu, pelo menos, estou começando agora, né? Ainda sou muito menino ainda, então me sinto disposto a fazer tudo de novo, mas principalmente aproveitando todo esse aprendizado que nós temos. Eu acho que a gente tem um caminho extraordinário, principalmente uma contribuição muito forte para dar para o mundo. De exemplos de trabalho, de dedicação, de sermos disruptivos, de sermos corajosos, de sermos, ao mesmo tempo, experientes, mas também modernos, né? Estarmos ao tempo todo tentando fazer melhor, e isso ajuda a causar um conforto mundial, né? Fiquem tranquilos, vocês vão ter alimento na mesa de vocês, porque nós brasileiros estamos fazendo a nossa parte. Não vai faltar, né? E Maurício, a gente observando a pecuária de anos anteriores, de décadas anteriores, hoje a gente passa num boom da tecnologia. E essa tecnologia chega na pecuária de uma forma muito importante, tanto para o pecuarista quanto para a produção de alimento, né? Hoje se produz mais carne em um espaço menor, mas para o senhor, quais são as tecnologias e qual que é a importância da tecnologia hoje no setor pecuário? Eu diria que essa grande revolução, e aí serve para você, é fruto do destemido produtor. E eu elencaria aqui 3 pontos básicos que ajudaram a construir uma grande revolução, como eu falo. Primeiro, genética. Parabéns a todos aqueles que dedicaram ao melhoramento genético. Depois, a questão da nutrição. A nutrição animal também promoveu uma verdadeira revolução no centro disruptivo, utilizando todas as ferramentas, produtos, né, soluções tecnológicas. E depois vem a questão de entender que nós não somos boiadeiros, nem fazendeiros, nem pecuaristas, né? Nós somos produtores de alimentos, nós somos produtores de vida. E como tal, nós precisamos realmente entender a importância do nosso papel. E a importância do nosso papel é tirarmos o maior proveito possível daquilo que Deus nos deu. Gente, o clima que nós temos, extraordinário. De vez em quando chove mais ou menos, é verdade. O solo que Deus nos deu é extraordinário, tem áreas mais férteis e menos férteis. Tem a topografia um pouco mais adequada para a agricultura, para a pecuária. Tem água, não tem água. Antigamente, se não tivesse água, não tinha boi. Hoje, muito pelo contrário. Hoje a gente tem um universo muito grande de conhecimento, de tecnologia, de ferramenta. Então, só nos resta fazer mais, produzir mais. A gente, na época, aí, falava de 3, 4 arrobas de carne por hectare, que geralmente parte disso até se perdia, produzia 5, perdia 2, todo entre safra. Hoje nós temos um universo muito grande de ferramentas, como, por exemplo, produzir de forma estratégica para entre safra, para que nós tenhamos capacidade de suportar um período que todos os anos tem. Que todos os anos vão vir. E que às vezes, eu não sabia, a seca foi forte, a água acabou. Você se preocupa com a qualidade da água do seu rebanho, você se preocupa com a questão da entre-safra. E aí vem outra coisa extraordinária, o mais importante de todo o processo, de gente. Mas gente é tudo. Então, como é importante nós entendermos de toda a revolução que nós viemos, com todas as melhorias que nós temos da genética, da nutrição, do manejo, da qualidade das pastagens, do domínio da tecnologia do solo, da fertilidade, tudo isso contribui para nós termos realmente um papel preponderante neste cenário de segurança alimentar do mundo. E é isso onde nós devemos nos entender. Você não está aqui, cara, você não produz um bezerro, você produz segurança alimentar, você produz segurança para o chinês, para o coreano, para o japonês, para o americano. Deixa o Trump brigar lá com o Xi Jinping lá. Vamos ficar daqui produzindo o que nós sabemos fazer com maestria. Isso é que me emociona e me orgulha bastante. Alimentando o mundo, né? Alimentando o mundo. Então, quando a gente fala hoje em tecnologia, eu acho que assim, o maior que temos, a inteligência artificial hoje, que está em alta, e aí junta com esse melhoramento genético. Então, tem produtores hoje que, com o uso da inteligência artificial, conseguem já saber o resultado que pode vir do animal só pela inteligência artificial. E o senhor comentou sobre isso, né, sobre a genética, melhoramento genético.
e realmente tem uma grande relevância na produção de carne, na produção de animais, o melhoramento genético, né? O melhorador, ele tem um papel fundamental na pecuária. Na verdade, todos nós temos um papel fundamental, mas nós temos que reconhecer a importância dos cientistas. Antigamente nós não medíamos nada, não tínhamos certeza de nada, era tudo no eu acho. Hoje, com os programas de melhoramento genético, tem diversos programas, não vou aqui enumerá-los, mas além disso nós temos todas as ferramentas de gestão que a partir do melhoramento genético, com a gestão, com você mensurar, comparar, você estudar, você falou da inteligência artificial, mas a inteligência humana juntada a todo esse conhecimento, porque quem é que produz a inteligência artificial? São seres humanos que fizeram com que as máquinas nos ajudassem a pensar mais rápido, termos respostas mais rápidas, inclusive fazermos previsões do futuro. Você olha aí, antigamente ninguém sabia, vai chover porque vai mudar a lua. Hoje não, você entra lá, tem 10 institutos de pesquisa falando se vai chover, se não vai chover, quais as tendências, Laninha, El Ninho. Aí você entra também na questão de mercado, as tendências, que na verdade às vezes falham, né? Se fosse assim, os estudiosos e os economistas dominariam o mundo. Não, o mundo é muito diverso e dinâmico, mas nós temos muitas ferramentas para nós nos atualizarmos e nós principalmente buscarmos como fonte de traçar uma meta, um paralelo, um caminho a ser seguido. Então, está extraordinário. Apesar de informação demais, se você não tiver capacidade de fazer, ou melhor, depurar aquilo que realmente você precisa, você fica louco buscando tanta informação e tanta conversa, e cada um é diferente. Então tem que tomar muito cuidado com a questão desse tanto de informação. Ela é importantíssima, mas ao mesmo tempo ela pode ser perigosa se você não ter equilíbrio. Cuidado, equilíbrio é tudo. Muito bom. E falando sobre a Estância Bahia, a Estância hoje ela tem diversos programas, diversas atividades fundamentais para a pecuária, tanto em Mato Grosso quanto no Brasil. Quais que a gente pode citar hoje? A nossa vocação maior é servir a pecuária brasileira como um todo. Nós tentamos levar conteúdos, levar soluções, levar conhecimento, mas o principal papel da Estância Bahia é dar oportunidade para quem precisa comprar animais e para quem produz e precisa vender os seus animais. Então, nós somos, na essência, uma empresa leiloeira de comércio de bovinos. Então, atuamos numa consultoria, não somos apenas uma leiloeira qualquer. Nós tentamos orientar os nossos parceiros, os nossos clientes fornecedores, tentamos trazer para os nossos clientes compradores as possibilidades, os animais, as regiões. Então, por isso que a gente atua em várias regiões do Brasil, de forma mais contundente, eu diria assim. Como é que você define? Olha, nós somos essencialmente mato-grossenses, porque é o gigante Mato Grosso, onde nós nascemos, Deus nos trouxe para cá, eu falo que é coisa de Deus nos fazer nascer aqui, e depois nós somos uma empresa que temos uma vocação para trabalhar com animais de produção. Animais de produção que o grande mercado é o centro-oeste e o norte do Brasil. Sem deixar de reconhecer que o Sudeste como consumidor, mas também importante, que o Nordeste também como consumidor, mas também importante, mas essencialmente eu definiria a Estância Bahia como uma empresa de comércio de bovinos que atua de forma contundente, principalmente no Centro-Oeste e no Norte do Brasil. E um grande evento que tem da Estância Bahia está por vir, né? Vai ter a comemoração aí de 25 anos da Estância Bahia e tem um mega leilão. 34 anos de Estância Bahia, 25 anos de mega leilão. Mega leilão, isso. Então, o mega leilão está vindo aí, é o maior evento, né? Nesse sentido. Quantos animais já temos? O mega leilão a gente tem um compromisso. E aí, para quem não sabe da história, quando nós íamos completar 10 anos, nós idealizamos fazer um leilão com 10 mil animais. Até então, até 2000, nós tínhamos feito o maior leilão de 2.500 animais, certo? Então, naquela oportunidade, ao completarmos 10 anos, em 2001, eu chamei a equipe, a grande diretoria, que é a minha patroa e o César, né, meu cunhado que trabalhava, então éramos praticamente pouquíssima gente. Falei, nós vamos fazer o ano que vem um leilão de 10 mil cabeças para completar os nossos 10 anos. Naturalmente, que a Jane falou, você é um louco, você está brincando, você não tem noção do que você está falando. Eu falei, bom, como eu sempre fui louco, né? Nós vamos fazer e faz, não faz. Eles inicialmente não concordavam, porque achavam que era uma loucura. Eu falava até que era uma irresponsabilidade.
Bom, resumindo, fizemos, e naquela oportunidade o desafio de muitos falavam que não dava conta de botar 10 mil, e aí quando eu colocar 10 mil animais para vender, e num determinado momento acho que eu fui feliz, falar assim, não vai ser mais 10 mil, mas como não vai ser mais 10 mil? Vai ser menos? Eu falei, não, vai ser no mínimo 10.001, que era mais ou menos para desafiar, como meta, e aí para a vida isso serve, fala, porra, cara, se você não estabelecer uma meta que seja realmente uma meta desafiadora, você vai ficar meio, não vai. Pô, então foi aquela meta maluca de 10.001 animais e um trabalho mais maluco ainda, né, de dedicação, de tentativa de convencimento dos produtores a venderem. Uns falam, você é louco, vai botar isso aí, não vai vir comprador, você não está vendo que isso ninguém está aí. E outra coisa, tudo no recinto, né? Bom, resumindo o negócio, ficou 10.001 porque eu tinha medo de dar só 10 mil, morreu um animal na véspera, virar 9.999, eu estava mentindo. Não né? ia aceitar Aí eu falei, isso. não, então é no mínimo 10.001, vamos deixar passar de 10 mil. E naquele primeiro ano deu 12.864 animais, 861 animais, e numa trajetória assim meia indescritível, difícil de falar como é que a gente fez aquilo. Eu sei que 12 anos depois, em 2012, nós vendemos 40.911 animais no recinto em Água Boa, em 7 horas e meia. Então, uma coisa meio maluca. Tinha muitos lotes de 500 animais, 600 animais num lote só, um lote de 112 touros, né, num lote só, aí lotes de 1.000 cabeças, 1.012 cabeças, um lote só. Então, era E uma não coisa faltava assim, comprador, né? não, muito pelo contrário, trombava comprador, era loucura. Teve momentos que o Mega Leilão, eu sempre que eu falo, vende bem vendido porque o gado é bom demais. E quando você tem um gado bom demais e um volume expressivo, naturalmente que os bons compradores do Brasil, chamando a atenção até da pecuária mundial, lógico que não. Então, tudo isso é bastante significativo porque as pessoas gostam de ser grandes, gostam de fazer coisas grandes, gostam de participar de coisas grandes e bem feitas. Não adianta fazer grande e mal feito. Então, o Mega Leilão foi essa história de um sonho para um desafio. Foi uma loucura. E depois foi uma loucura, né, que deu certo, e hoje estamos aí na 25ª edição, totalmente diferente daquilo que nós fizemos, que era os animais 100% no recinto. Então havia lá, quando chegar 40 mil animais, na época era só caminhões truques, não tinha essas carretas de 2 pisos, 2 andares, hoje, né, estava começando. Então, se você fizer a conta, era 1.700 caminhões de animal que descarregava, mas 1.700 carregava de volta, tudo num período de 30 dias. Era uma loucura e acomodar todos esses animais. Fizemos estruturas fora do comum, muito grandes, né? E hoje a coisa mudou muito, facilitou bastante. Hoje são os leilões virtual, esse ano, no caso, vai ser presencial público. Os animais eles vão estar todos filmados em Água Boa, em Canarana, Barra do Garças, Nova Chavantina, certo? Em toda a região, Vila Rica, Confresa, etc., lá, São Félix, Luciara, Alta Boa Vista, vem um volume expressivo. Então, e esses animais todos vêm o filme, as pessoas no recinto, parte delas, outro tanto vão estar em casa, mas nós vamos fazer aquilo que é mais importante, que é o calor humano, né? Toda aquela movimentação em Água Boa, e os amigos estão todos convidados, inclusive vocês. E isso é um marco especial, porque a gente passou por uma época de pandemia em que os leilões eles foram parados por um tempo e aí depois teve que se readaptar, né? Então, teve esse trabalho de fazer, não levar o animal mais no recinto, não levar as pessoas, mas começar a fazer virtual, filmando os animais. E isso por muitos anos foi assim, e agora volta com o público no recinto, nessa edição, só que os animais filmados, né? Até talvez por um bem-estar dos animais, essa questão da logística, isso veio para ajudar também o setor de leilão, né? A pandemia veio para mudar os costumes do mundo. Muitas coisas que nós jamais imaginávamos que fôssemos fazer, nós tivemos que fazer num primeiro momento por necessidade quase mesmo de sobrevivência, nós não sabíamos nem mesmo de onde vinha, o tamanho da confusão, e ela deixou muitas experiências positivas. O leilão virtual é um caso específico. Nós já víamos, por incrível que pareça, já desde muito tempo, o primeiro animal que a gente filmou foi lá em 2006, nós já começamos a filmar animais, tentar fazer leilões virtuais, mas nós passamos quase 10 anos insistindo em tentar fazer leilão virtual e o público não acreditava. Mas, de verdade, nem nós sabíamos fazer também como fazemos hoje. Nós não tínhamos o hábito e o processo
de marcar os animais a fogo, era a tinta. O animal passava 10, 15 dias, chegava na fazenda do comprador, a tinta já tinha desaparecido, já deixava dúvida se realmente era aquele animal que ele havia comprado. Nós não pesávamos os lotes, como fazemos hoje, 100% dos animais são pesados, não fazíamos, o que deixava dúvidas também. Não existia um processo de filmagem dos animais, com câmera sempre na mesma altura, no mesmo modelo. Também não gerava segurança para o comprador. Então, era todo um processo de aprendizado. Não era pouco profissionalismo, na verdade, era falta de conhecimento dos processos como devíamos fazer, pois fazíamos num outro modelo tradicional. Então, nós tivemos a coragem de ir errando, pedindo desculpas, assumindo os problemas que naturalmente advêm de uma prática mal feita, buscando o melhor modelo. E a pandemia, de uma certa forma, ela acelerou todo este aprendizado, fazendo com que, em não poder sair de casa, vindo as pessoas começaram a enxergar melhor, a observar melhor, e nós também fazendo melhor. Não só nós, tem outras empresas também que a gente reconhece o mérito de todas elas, todos nós fomos tentando melhorar os processos, e hoje a bem-estar animal, razoabilidade em todos os seus aspectos, economicidade, certo? E principalmente um ganho econômico extraordinário. Quando eu pego um animal, manejo de pouco, sei lá, 1 hora, 2 horas, ele já volta para o seu habitat natural, já volta a cumprir a sua função. Se for fêmea que vai procriar, ou vai criar bem o seu bezerro, vai gestar bem, ou vai primeiro recriar para amanhã estar apta. E se for um macho, ele vai continuar ganhando peso, que a função dele é produzir carne. Então nós fizemos nós detectamos falhas no nosso processo antigo e que a pandemia acelerou, e eu acho que isso nos trouxe para este momento, que acho que é o melhor momento que nós vivemos, e também a pecuária brasileira. E tem um benefício também para aquele que compra, né? O produtor que compra, às vezes o pequeno, o médio, às vezes ele não consegue ir até o recinto e ele acompanha, né? O benefício ele é total para todos, para toda a cadeia. Começa pelo bem-estar animal. O animal não foi levado por um caminhão para ficar num recinto de leilões durante, geralmente, no mínimo um dia. Boa parte não tinha estrutura. Primeiro, esse animal é um animal bravio, que viveu lá nas fazendas, no pasto. Quando ele vem para um caminhão, ele já perde um pouco do peso. Quando ele fica, às vezes, 24 horas no recinto de leilões, quando ele vai para uma pista para ser exposto, ele não tem nada a ver com a vida dele, com o papel com o qual ele está aqui para produzir alimento, muito pelo contrário. Então, nós criamos uma ferramenta extraordinária onde todos ganham. Quem ganha mais? Quem ganha mais são todos aqueles que vivem da pecuária. Por exemplo, o comprador, ele tem o conforto de não precisar de assumir um custo para levar para o recinto. Ele tem um conforto de não correr o risco de, naquele dia, não ter comprador para o seu animal. E, às vezes, tinha casos, ele tinha que levar de volta. No mercado que dá lá um estresse na véspera do evento, na véspera do leilão. Se der um estresse, o produtor está à vontade, os animais estão na sua fazenda. Nós temos tempo hábil de checar quem é o comprador. Se o Leonardo Fernandes, que é um grande cliente nosso, se não é, vai ser, né? Está ali. Então, se ele tem cadastro apto a comprar esses animais, a gozar de um prazo. Do contrário, esse negócio pode não ser. Na época, nós não tínhamos muita opção e não tínhamos, inclusive, muitos conhecimentos. Então, é um fantástico ganha-ganha do criador, do invernista, do comprador, de todos os sentidos. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. Seu Tonel, o senhor falou sobre, no início ali, que era o senhor, a sua esposa. Isso é um assunto que hoje a Cribat trata muito e fala muito, que é a sucessão familiar. A importância da sucessão familiar na pecuária. E hoje a Estância Bahia é uma empresa familiar, é uma empresa que tem o amor dos filhos, da esposa, de toda a família unida. Como que foi trazer os filhos para esse mundo e fazer com que eles tenham esse interesse em continuar esse legado que o senhor só está começando ainda, né? Isso, quero aqui falar, você já é pai? Sim. Oh, que bom, parabéns. Para você que é pai, né? Às vezes fica assim, eu sofri demais na minha vida, eu não posso levar. Final de semana, meus filhos não querem ir para a fazenda, porque o pai às vezes fica falando o tempo todo mal da fazenda, que o negócio é ruim, que é duro e tal. E aí ele desabitua, certo? Da família gostar do que ele gosta, do que o pai dele talvez. Então, primeiro ponto é você gostar do que faz. E você transmitir para os seus, da patroa, da sócia, geralmente,
certo? E dos filhos, aquilo, o amor que você tem pelo que você faz. Então, eu tive a bênção, né, de primeiro a Jane gostar também do nosso negócio, ao longo da nossa vida, quando a gente tinha tempo, sempre final de semana, vou para o clube, vou para o Rio, vou para a cidade, não, nós íamos para a fazenda. Os leilões inicialmente eram durante a semana e a gente, final de semana, ia sempre para a fazenda, mas era todo final de semana. Não tinha mais todo final de semana a gente ia para a fazenda. Às vezes, e as crianças, né, os filhos, né, o Guilherme, a Gabriela, e depois a Giovana, mais nova, todos foram criados nesse ambiente. E também nos leilões. Então, quando nós começamos a fazer os leilões, os meninos eram crianças, né? A gente começou, o Guilherme tinha 5 anos, a Gabriela tinha 1 ano, a gente levava, eles dormiam embaixo da mesa, numa colchonetezinha que a gente levava, botava lá no escritório, embaixo lá numa mesa mesmo, dormiam lá as crianças, não tinha nem com quem deixar, não tinha nem condição de contratar alguém para deixar, a gente estava começando a vida. Então, acho que isso fez com que eles fossem, ao longo, aquilo era parte da vida deles. E isso fez bastante sentido, e ao longo da história eu falava, isso aqui, vocês quiserem, vai ser de vocês, mas se vocês quiserem, não tem obrigação nenhuma. Mas, para a felicidade, com esse costume que eles tinham de participar, foi natural. Foi natural, daí a pouco um já se encaixou aqui, o Guilherme no comercial, a Gabriela lá na administração com a mãe dela, e no financeiro, a Giovana vem já no marketing. Então, daqui a pouco eu quero ficar só andando um pouco, cuidar dos netos, daí deixar os filhos tocarem esse negócio chamado Distância Bahia, que é um negócio extraordinário, que nós nos orgulhamos e, se puder, ajudar as pessoas a entenderem o quão importante é você mostrar os valores, mostrar para os seus filhos que nada do que você tem, ou do que você fez, ou que seu pai, ou que seu avô fez, caiu do céu. Você ajudou a construir, as gerações anteriores ajudaram para que eles entendam que vaca não dá leite, tem que tirar. A vaca produz leite. Agora, se você não der um alimento adequado, se você não cuidar desse animal, se você não souber tirar o leite, você não vai tirar nenhum fruto daquilo que você tem. Ou o melhor, que você recebeu, se é o caso, um legado familiar, ou até mesmo uma herança, né? Mas que você seja um sucessor, fruto do trabalho e dos exemplos dados pelo pai, pelo avô, quem sabe lá por outras gerações. Eu sempre falo sobre isso, sobre sucessão familiar com os entrevistados, justamente para entender esse lado, e foi justamente o que o senhor falou, que tem que vir de berço ali, né? Tem que ter esse costume, mostrar que aquilo ali é algo bom, que é algo da família, mas também eu vejo que em alguns casos, principalmente quando os filhos já estão adultos, o pai ele tem medo de passar essa sucessão, com medo talvez do filho acabar com todo aquele legado que o pai fez, que às vezes até o avô fez. Essa é a tragédia. Qual que é esse medo, assim? Tem esse medo mesmo, mas o que o pecuarista, para tocar a fazenda, o que ele tem que ensinar para o filho para não acontecer isso e não ter esse medo? Isso não é o pecuarista, isso é o pai. Ele tem que entender que ele tem que preparar o filho dele para o mundo, preparar o filho dele para a vida, preparar o filho dele para ser o que o filho dele sonhar em ser. Às vezes, os pais querem forçar os filhos a serem pecuaristas, ou serem agricultores, ou até mesmo serem comerciantes, ou médico. Eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Não, cara. Você criou um filho, você criou uma obra que Deus te deu a oportunidade de criar, você tem que criar para o mundo, porque você não cria para você. E tem pai que cria seus filhos como bibelozinho. Eu sofri demais, eu trabalhei muito. Meu pai foi muito duro comigo, e devia ter sido mais um pouco, eu ainda dei bastante trabalho. O Guilherme fala que eu fui duro com ele, eu acho que não fui tanta. Já foi. Se você for mole, cara, a vida não vai ser mole. Se você não mostrar, e principalmente fazer com que o seu filho, o seu sucessor, desperte nele o que ele quer da vida. E o que ele quiser da vida, você tem que estar com ele. Meu filho quer ser médico, legal, cara, mas você vai fazer, não tem problema, meu. Você e ele é ele é uma alma nova, ele é uma vida nova, ele é uma nova história de vida, ele não pode ser obrigatoriamente a sua, cara. Muito pelo contrário. Eu me orgulho eu quero chegar em todos os lugares por onde andar, eu quero falar assim, quem é você? Eu sou o pai do Guilherme, sou o pai da Gabriela, sou o pai da... Olha que extraordinário, não precisa eles morrerem sendo os meus filhos, muito pelo contrário. Eu quero me orgulhar de ser o pai deles. Porque é assim que a gente deve buscar deixar um legado para os filhos. Não é ser o que você é, eles têm que ser o que eles são, o que eles querem. Eles vão ser bons profissionais, boas pessoas, bons cidadãos, se eles realizarem os sonhos deles. Porque a grande maioria fica querendo que o filho realize o seu sonho.
Porque, é porque eu fui, porque meu pai foi. Não, cara. Se você é bom, é porque você sonhava em ser. É lógico que um pai tem vontade que o filho siga os seus passos, mas que não seja uma... Outra coisa, os pais falam, meu filho... Mas, cara, você nunca deixou o cara tomar decisão. Você nunca deixou o cara se virar. Você nunca deixou o cara tocar, uma unidade, se é o caso. Não deu responsabilidade. Você não deixou ele entender que a vida não é... que vaca não dá leite, tem que tirar. Você não deixou ele ir lá tomar decisão, gerir, conduzir. Eu falo, toca aí, bicho. Ô, Guilherme, toca aí. Tá, meu filho, se vira. O que é que você fez? Não, não, senhor, rapaz, toma decisão. O que é que você acha? Eu falei, não acho nada. Faça. Você já está comigo há tanto tempo, você já tem que ter a obrigação de saber como eu faria. Se você achar que é diferente, faça diferente. Não é sempre tão simples, mas de qualquer forma, é a forma que você tem de ensinar seus filhos a viver, a fazer, a ter principalmente, a assumir responsabilidade, a ter experiência. Quem é que vai ganhar alguma experiência na vida se não errar? Esquece. Na faculdade ensina tudo, nas escolas ensinam, mas quem verdadeiramente ensina é quem aprende com a vida. Porque de nada adianta a teoria se você não praticar, se você não colocar, não executar aquilo que você aprendeu. E é muito diferente a vida dos bancos das escolas. Mas é importante os bancos das escolas, mas é importante principalmente tomar decisão, inclusive errar. Infeliz é quem não erra, jamais vai acertar. Já nasceu errado aquele que não arrisca, porque ele nunca vai aprender com seus próprios erros. Eu gosto de falar também, cuidado, presta atenção, ouça os profissionais, ouça os mestres, porque como é bom você aprender com os erros dos outros. Mas, infelizmente, não é tão simples. Você fala, esse cara aí está velho, está atrasado. Hoje, com tanta inteligência artificial e tanta informação, nós já estamos ficando meio jurássico, né? Então, o cara fala, esse meu pai... Cara, ouça o cara, bicho. O cara já viveu muito. E aprenda com ele para que você use a inteligência artificial, a sua formação, a sua jovialidade, que deve ser posta à prova, que deve evoluir, que não pode fazer como seu pai fez, muito pelo contrário, mas não deixe de ouvir quem viveu e principalmente quem errou e quem sofreu, geralmente aqueles que fizeram a história de vida. Né? E o senhor já está preparado já para os netos? Daqui a pouco está assumindo, do jeito que a instância está indo. Totalmente, né? Eu estou falando assim, eu quero só... Mas eu também não dou muita moleza, mas de qualquer forma, sim. A gente tem que ter capacidade, inclusive, de saber a hora de acelerar, a hora de desacelerar. Eu não vou falar que eu estou desacelerando, mas eu não diria que eu estou acelerando. Eu estou tentando monitorar para que eles acelerem, né? E eu possa... Está em velocidade cruzeiro. Ficar olhando, vendo, corrigindo, né? E tanto é que eu falo, negócio novo não é mais comigo. Eu tenho 62, então eu falo, agora, meus filhos, que é um negócio, tem isso, tem que fazer, cara. Tem que fazer. Pô, mas você não fez isso ainda. Mas, porra, eu sei que é difícil. Mas tem que fazer, tem que começar. Mas ninguém sabe como é que se faz uma coisa nova. Se você não começar, então erre logo para dar certo, para acertar logo, para corrigir logo. Se você ficar esperando, tem gente que passa a vida inteira planejando, escrevendo um projeto fantástico e nunca conseguiu realizar nenhum projeto. Infeliz. Eu não faço. Cadê o projeto? O projeto está na cabeça, rapaz. Daqui a pouco já sai fazendo. E aí vai, aí corrige, arruma, ajeita, erra, perde um pouquinho de dinheiro. Você vai aprender. Tem tempo para perder, né? Não pode deixar de fazer, né? Daqui a pouco os 10 estão fazendo mega leilão com 80 mil animais, 100 mil animais. Não precisa nem ser tão grande, mas se fizer um todo dia aí... Já está muito bom. Seu Maurício, para a gente já encerrar, levar para o final, uma pergunta que eu sempre gosto de fazer também, é sobre o mercado pecuário para 2025. O senhor que já está aí há tanto tempo e acompanhando diariamente, como que o senhor vê o cenário atual e para os próximos meses aí para 2025, a pecuária em Mato Grosso? A pecuária eu não falo de Mato Grosso mais, a gente não pode falar da pecuária. Como é que está a pecuária cuiabana, de Água Boa, a do Norte? Não, você tem que olhar para o mundo. Não existe forma de você ver mercado pecuário sem olhar o contexto mundial. Primeiro ponto, nós estamos tendo um ano bom de produção. Chuvas relativamente regulares, uma boa safra de grãos, uma boa safra de pasto. Tivemos a largada complicada, fruto dos 2 anos de pouca chuva, ou seja, nós ainda temos pastagens debilitadas, degradadas, temos problemas, mas o ano foi um bom ano a nível de produção. Temos desafios enormes do tamanho do mundo, que é o mercado mundial. Quando você fala como é que vai ser a pecuária em Mato Grosso, eu não tenho como
não vê essa confusão do Trump, certo? Essas taxações todas, e falar isso vai ser bom ou ruim. Eu falei, toda confusão, num primeiro momento, ela é ruim, porque ela tira a gente da zona, mas a zona de conforto é um perigo também. Então, quando tem um problema, você olha ele buscando as oportunidades. Primeiro, faça dentro de casa, bem feito, tua tarefa. Esquece, dá certo um negócio, pode um boi para 400, 500 reais. Se você não tiver feito bem feito os processos na sua casa, você vai perder dinheiro. Ou melhor, você vai deixar o cavalo arriado passar. Quando chegar, seu gado está debilitado, está magro, você não teve como vender, não vendeu bem. Então, primeiro passo, faça bem feito. Você é criador, tem bezerro bom, desmamou, vende. Você tem recreador, compra, vendeu um garrote, compra um bezerro. Você é um cara que está confinando ou ainda invernando, que é cada dia menos. Você venda um boi, compra, faça a sua reposição. Primeiro passo. Você não erra se você fizer bem feito. Feijão com arroz bem feito é um espetáculo. Não adianta nada eu pegar uma picanha e não saber fazer. Então, faça bem feito dentro de casa. Não deixe de olhar para onde é que o seu produto vai, para saber o que é que querem que você faça. Ah, porque eu gosto de criar raça. Cara, tem quem compra. Ah, eu quero fazer assim, mas pera um pouquinho, você está fazendo é para você comer? Até a hora que eu falo para meus clientes, eu falo, cara, você tem que fazer olhando quem está comprando, quem está pagando a conta. Então, observe para frente qual é o cenário. O mundo precisa de carne, ponto. Olha que gostoso. Então, estou fazendo uma coisa certa. Mas o povo quer carne de uma vaca velha, magra? Não. O povo quer carne de um boi inteiro, velho, sem trato? Não quer. Então, busque fazer bem feito dentro de casa, observe as tendências. O mundo está aí. A certeza que vai estar melhor? Olha, tudo indica que sim, mas ninguém sabe de nada. Eu também, comigo, lá de vez em quando a turma me aperta. Ah, isso assim? Eu falei, pode ser, mas pode não ser. Essa é sempre a resposta de uma pessoa sábia. Ah, o boi vai a 400. Será? Por que você acha que vai? É porque você quer, né? Ah, legal, eu também gostaria. Agora, tem quem come uma carne de um boi muito mais caro do que está hoje, com o consumo interno e com a inflação corroendo parte da renda do trabalhador, do grande consumidor brasileiro? Difícil. Você imaginar uma carne muito mais cara. Então, mas o mundo é lógico, o mundo vai vir buscar, mas também tem as limitações, tem as questões de acordos comerciais, tem a questão de capacidade de entender e de atender essa demanda mundial. Então, eu diria que o mercado pecuário, que a tendência da pecuária nossa de 2025 é um pouco melhor do que os últimos anos. Já está melhor do que os últimos anos. Eu, particularmente, eu falo assim, um boi na faixa de 350 é um sonho que está muito próximo de se tornar uma realidade. E se ele permanecer por volta desse preço em São Paulo, com 10% mais, 10% menos, vai dar para todos nós, pecuaristas brasileiros, trabalharmos bem. Os que estiverem fazendo bem feito vão ter margem, vão ter condição de manter o nível de melhoria, de tecnologia, de produtividade, sem ser um negócio exacerbado, porque se sobe demais e acaba o consumo, há todo um descompasso, e eu espero que isso não aconteça. Mas existe uma confusão mundial que a gente não pode deixar de observar. E quando tem guerra, confusão, como está aí, é uma guerra comercial. Tudo pode acontecer, mas primeiro, faça bem feito dentro de casa. Senão você não tira proveito, inclusive, de algum momento muito bom que pode vir. Eu, particularmente, acho que 2026 deve ter uma diminuição significativa da oferta de bezerros. 2025 ainda vai ter um tanto bom, porque bateu muita fêmea, mas ainda vai ter. Agora, 2026, eu acredito que seja um ano que pode ter uns preços mais fortes. E aí, o povo vai dar conta de comer uma carne mais forte? O governo não dá nenhum sinal de responsabilidade em nenhum sentido, muito pelo contrário. Desequilibrado em todos os seus aspectos, certo? Sem rumo, gastando mais do que tem. Eu nunca vi nenhum negócio que gasta mais do que ganha, do que recebe, do que tem, dá certo. Então, nós também temos que ficar muito atentos com a questão da política nossa, política econômica, do nosso país, da nossa população, da capacidade de consumo, sem deixar de olhar o cenário externo. Mas, mais uma vez, eu insisto, cuida da sua casa, faça bem feito dentro das suas cercas, seja competente, produza melhor. Olha a sua pastagem, cara.
Esquece, não cai do céu. Se você não cuidar da conservação do seu solo, da melhoria, da fertilidade, da correção do fósforo, e cuidar do manejo, da nutrição, cuidar da planta, bicho. Esquece, rapaz, não tem mais aquela fertilidade natural que nós ganhamos, que Deus nos deu, não. Isso aí já foi, nossos avós, nossos pais, até nós mesmos já consumimos boa parte dela. Agora é fertilizar, é manejar bem feito, é nutrir bem a planta. Eu estou botando sal mineral. Peraí, tem comida para o seu boi? Vou dar uma ração, mas quando o pasto acabar? Então, primeiro, gente, processos e processos, sejam atentos, aprendam, vejam o que o vizinho está fazendo, vejam o que a Acrimate, com suas formações, com a Acrimate em Ação, né, Dr. Oswaldo, com o Chico, toda a equipe, né, que tem feito, levando o professor Wagner Pires falando de pastagem extraordinário, né? Então, veja o que os outros que estão indo bem estão fazendo e faça como os bons fazem. Talvez você seja um que esteja fazendo bem, então ajude o seu vizinho. Se você está fazendo bem feito, parabéns. Faça, ajuda seu vizinho. Fulano, vem cá, cara, o seu Pedro. Vem dar uma olhadinha aqui, cara, estou vendo ali o senhor e tal. Então, para que a gente possa realmente ter um negócio que dê o exemplo, que contribua com a economia, que contribua com as gerações e que nós possamos, eu, por exemplo, daqui a uns 60, 80 anos, partir para outro mundo e falar, deixei um legado, deixei uma história bonita, deixei uma história que vai ajudar as novas gerações a dar sequência a esse mundo extraordinário que nós vivemos. Muito bem. Maurício Tonhar, obrigado por vir. Em nome do presidente da Acrimate, agradecer, porque a gente sabe que o senhor tem uma agenda negativada aí, mas conseguiu um tempinho para conversar. Não mexo com nada negativo, não. Minha agenda é positiva. Pelo amor de Deus, não mexo. É uma agenda difícil, então. Não, agenda gostosa. Quando não tem tempo é bom demais. Mas, assim, obrigado, porque foi uma aula para a gente. Eu acredito que para todo mundo que está acompanhando também. Com certeza é muito bom ouvir o senhor, ouvir um pouco mais sobre a pecuária e analisar. A análise que o senhor faz sobre a pecuária é fantástica. A gente queria agradecer e a nossa casa está de portas abertas para o senhor quando precisar e quando quiser vir. Maravilha, eu estou muito alegre. A Acrimate é a casa do criador, a casa do produtor do Mato Grosso. É uma história bonita que contribui muito. Eu tenho uma satisfação de fazer parte da Acrimate, de acompanhar a Acrimate, de estar junto com a Acrimate. Dr. Oswaldo, parabéns. Ao Chico Manzi, toda a diretoria e todos vocês profissionais que fazem um trabalho extraordinário pela pecuária mato-grossense. Obrigado e parabéns. Eu que agradeço. E para você que acompanhou até aqui o nosso episódio, acompanhe os outros episódios. Temos dezenas, temos médicos, temos diretores, pecuaristas, representantes de outras entidades. Então, acompanhe o nosso canal no YouTube, siga a Acrimate no Instagram, siga a Estância Bahia também no Instagram, no YouTube e acompanhe os nossos próximos episódios.